Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e a nossa aula de hoje é sobre Canadá e México. Então vamos lá. Uma das características marcantes do país Canadá é justamente uma desproporção entre a sua população, que é de 38.246.000 habitantes, e o seu território, que é de aproximadamente 9.954.670 km². Então, o Canadá ele é o país que possui o maior território da América e ele é o segundo maior território do mundo. Então, apesar dele possuir um território gigantesco, ele possui uma população bem pequena comparado ao seu território. E essas características que eu mencionei fazem com que o Canadá seja um dos países menos povoados do mundo em relação ao seu território e também que seja um dos poucos países que estão sempre abertos a questões de imigrações, que estão sempre aceitando pessoas de outros países para imigrar para esse lugar. E também, outro ponto interessante para mencionar sobre o Canadá é justamente que a sua descendência é principalmente de franceses e de britânicos. Já o México apresenta uma condição totalmente contrária. Isso porque o México ele apresenta uma população bem desigual também, uma população bastante irregular. Isso porque ele vai possuir um território de aproximadamente 1.959.247 km² e também ele vai possuir, de acordo com o Instituto Nacional de Geografia e Estatísticas do México, 75% da sua população vai se concentrar em uma pequena parte, em uma área do México, que é justamente a área que apresenta solos férteis e que também solos de origem vulcânicas. Então, sobre o Canadá, ali ao longo da sua fronteira com os Estados Unidos, é onde vai possuir uma temperatura, umas condições climáticas mais amenas, e isso vai possibilitar com que haja a maior concentração populacional desse país. E principalmente nas áreas mais densamente populacionais do Canadá, vai ser justamente ali próximo a essa fronteira com os Estados Unidos, onde cerca de 62% da população vive lá, que fica justamente ali próximo da região dos Grandes Lagos e também no Vale do Rio São Lourenço, que é nesses locais ali que as densidades populacionais são maiores, que podem chegar a cerca de 200 habitantes por km², enquanto na região nas outras regiões, onde fica o clima mais frio, justamente ao inverso, porque nesse local, por ser muito frio, a densidade populacional de lá é muito pequena. A densidade demográfica de lá, em alguns lugares, vai chegar a cerca de menos de um habitante por km². E as áreas mais populosas do Canadá vai ser justamente ali em Toronto, Montreal, Ottawa, que é justamente a capital do país, e também Quebec. E também o Canadá ele é marcado por índices sociais que é justamente a presença de idosos. O Canadá é marcado por ter uma alta população de idosos, que isso vai se dar justamente pela alta expectativa de vida e também pela baixa taxa de natalidade nesse país. Então aqui também tem alguns dados sobre esse país que eu trouxe para vocês analisarem comigo. Então, aqui tem alguns dados sobre a população do Canadá. Então você vai observar que os habitantes do Canadá são de 38.246.000 habitantes. A população por km² é de 3,830, enquanto a esperança de vida para homens é de 79,7 anos, enquanto a expectativa de vida para as mulheres é de 83,9 anos. A taxa de nascimento é de 9,4, ou seja, a cada 1.000 habitantes nascem cerca de 9,4 pessoas. E a taxa de mortalidade é de 8,1, ou seja, para cada 1.000 habitantes, a média de morte é de 8,1 pessoas. E sobre a porcentagem da população, a população do Canadá é marcada por homens que equivalem a 49,6% da população e as mulheres correspondem a 50,4% da população do Canadá. E aqui também tem a pirâmide etária do Canadá que eu trouxe para vocês, que você pode observar justamente que a população mais jovem do Canadá é a que apresenta a menor taxa. Então você pode observar que a população jovem do Canadá é menor, isso vai significar que possui uma
uma menor taxa de natalidade nesse país, e isso vai se dar justamente, é uma característica marcante dos países mais desenvolvidos. Você vai observar aqui também que a população adulta, ela é a que predomina, e também há uma grande porcentagem de população idosa, acima dos 80 anos. E devido a esses fatores de envelhecimento da população e também com esse baixo índice de natalidade na população do Canadá, o país é um dos países que pouco possui essa grande abertura para a imigração. Tanto que em 1990, na década de 90, o governo ofereceu algumas facilidades para imigrantes. Isso porque, devido a esses fatores, havia uma grande carência de mão de obra para um país que estava em constante desenvolvimento. E nesse período que o Canadá passou a abrir as portas para imigrantes de diversas partes de todos os países do mundo, ocorreu um intenso fluxo de imigração para esse país. Somente nesse período, cerca de 1 milhão de pessoas de diversos países do mundo se destinaram a esse país, visando principalmente o alto padrão de vida que existe nesse país e também busca por melhores condições de vida. E também vale ressaltar que o Canadá ainda possui essa grande característica marcante de abrir suas fronteiras para imigrantes, tanto que em 2021, apesar da pandemia, o Canadá teve a chegada de aproximadamente 401 mil novos residentes fixos no país, ou seja, imigrantes legais. E a tendência é que esse número aumente ainda mais. Isso porque o país precisa constantemente de novas pessoas, de mão de obras para suprir as suas necessidades. E como eu falei no início sobre a população do Canadá, a população canadense ela é basicamente formada por descendentes de franceses e também descendentes britânicos, principalmente ali da Inglaterra, que foi justamente os países que colonizaram o Canadá. Então, há a predominância desses dois idiomas também, que é o francês e o inglês. Mas é preciso ressaltar também que a população, grande parte da população, cerca de 70% de toda a população do país Canadá, vai falar inglês e a outra pequena parte se expressa em duas línguas, que seria a francesa e também a inglesa. Mas os dois idiomas oficiais do Canadá são francês e inglês, apesar de o inglês ser amplamente mais falado. E além dos descendentes de ingleses e de franceses, a composição étnica do Canadá vai ser formada também por indígenas, que os nativos do país, também por inuites e também imigrantes asiáticos e latino-americanos que vão para lá constantemente com esse fluxo migratório para o Canadá. E essas questões de como se deu a colonização do Canadá ainda influenciam até determinada parte do tempo, até hoje, ainda influenciam muito alguns sistemas lá no país. Então, por exemplo, a imigração francesa no Canadá, ela se deu ali aproximadamente em 1642, próximo ao Vale do Rio São Lourenço. E ali foi onde eles fundaram a cidade de Quebec, em 1608, e também fundaram a cidade de Montreal, em 1642. Já em 1773, ocorreu alguns embates, alguns confrontos com os ingleses, e os territórios ocupados pela França, eles foram cedidos à Inglaterra. Porém, a população francesa da época, elas permaneceram nessas cidades e elas também possuíram algumas garantias de que elas poderiam ter liberdade, tanto para a conservação de seus costumes, de religiões, e também eles teriam liberdade de também utilizar o seu idioma livremente. E devido a isso, houve essa constante presença de pessoas descendentes de franceses no Canadá, junto com descendentes ingleses, e daí tem também essa questão, principalmente ali na cidade de Quebec, justamente a concentração maior de pessoas com descendência francesa. Tanto que há uma certa presença de movimentos separatistas, de líderes separatistas nessa área, que defendem principalmente a separação de Quebec do restante do território canadense. Isso porque eles possuem costumes bem diferentes dos demais. E em 1969, eles tiveram reconhecimento, através de bastante luta, de que a língua francesa seria também um idioma oficial do Canadá. E ali já em 1980,
eles fizeram um plebiscito que o intuito era justamente separar Quebec de Canadá, porém esse plebiscito, as pessoas optaram, a maioria da população optou por permanecer no território canadense. E ali em 1987, eles também conseguiram, os separatistas conseguiram facilidades e também, devido a muitas lutas, liberdades para que essa área Quebec, para que a província de Quebec possuíssem uma certa autonomia em relação aos outros estados do Canadá. Isso eles possuiriam mais autonomia, tanto econômica quanto parcerias comerciais. E já em 1995, houve uma outra tentativa de separação de Quebec do Canadá, mas ainda assim, por maioria, a população optou por permanecer fazendo parte da Federação Canadense. E a economia do Canadá, ela é marcada principalmente pela grande presença do extrativismo e também pela agropecuária moderna e que possui uma grande produtividade, e também pela industrialização do Canadá, que ela é muito dependente dos Estados Unidos. Além disso, o Canadá também é o maior produtor de celulose, o maior produtor de papel do mundo. Isso porque eles possuem a floresta taiga, que eles vão justamente utilizar ela para a produção de papel. E também, atualmente, a maior parte das árvores que são utilizadas para a produção de celulose é justamente as que são reflorestadas. São áreas reflorestadas que eles usam justamente para essa fabricação de papel. E também, outro ponto importante sobre a economia canadense é que o subsolo canadense ele é muito rico em minerais. Ele é rico em minerais como urânio, como cobre, ouro, chumbo, zinco, ferro e uma determinada outras camadas de recursos minerais. E também ele é muito rico também em petróleo e também em gás natural. E além dessas riquezas minerais, ali na região oeste do Canadá, possui um relevo bastante alto, o que vai favorecer bastante a energia hidrelétrica no país, que a energia hidrelétrica ela corresponde a cerca de 60% de toda a produção energética desse país. E sobre a indústria do Canadá, a partir de 1945, ela passou a receber forte investimento da indústria estadunidense. Então, a indústria canadense ela vai crescer de uma forma complementar à indústria dos Estados Unidos. E também, tanto que a região mais industrializada do Canadá fica justamente próximo à fronteira do país com os Estados Unidos, ali próximo à região dos Grandes Lagos, e também fica próximo ali ao vale do Rio São Lourenço. E nessa porção do território ali do Canadá ficam situadas grandes empresas do setor tecnológicos de alta complexidade, e também na parte ali de Vancouver, no país Canadá também, vai haver uma importante centro de indústria. E sobre a agricultura do Canadá, ela vai ser marcada justamente por possuir produção em larga escala. E também eles são grandes exportadores de grãos, de cevada e também de trigo. E agora vamos falar sobre o México. E o Planalto do México ele é marcado principalmente pelas formações de altitudes. Isso porque elas são prolongamentos de montanhas rochosas que também recebem o nome de Serra Madre Ocidental a oeste e também Serra Madre Oriental a leste. E nos trechos mais elevados do país fica impossibilitado de haver a ocupação humana, tanto que nessas áreas vai haver uma baixa densidade demográfica, justamente por ser áreas de difícil acesso, áreas de difíceis oportunidades para morar. E a cidade do México, que é a capital do país, ela vai possuir uma área metropolitana que ocupa cerca de 1/5 de toda a população mexicana, que corresponde a mais ou menos 20 milhões de pessoas. E devido a essa grande concentração populacional, ela vai também apresentar problemas típicos de grandes metrópoles, que são justamente problemas como o alto índice de trânsito, que também vai gerar engarrafamentos, vai gerar também falta de infraestrutura e uma certa elevação, uma certa ocorrência de pobreza nessas regiões, mas também vai haver uma certa
vai apresentar também uma grande parte de industrialização, uma grande parte de infraestrutura. E outros problemas principais que essa região vai enfrentar é justamente a crescente ocorrência da violência relacionada ao narcotráfico e também violências enfrentadas pelas mulheres. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula sobre Canadá e México e eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Se ficou alguma dúvida, peço que vocês deixem nos comentários aqui que a gente vai responder. E agora, antes de você sair, eu peço aí que você deixe seu like, que você se inscreva no canal e também que ative o sininho das notificações. Até a próxima!